louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Oh, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é para cada um de nós. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, nós te louvamos pelo teu amor, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, nós somos gratos a Ti, meu Pai. Obrigada, Senhor, por cada irmão que está aqui na Tua casa. Obrigada pela vida de cada visitante também, meu Pai. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, meu Pai, através da Tua palavra, assim como o Senhor já tem feito, meu Pai, até aqui. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Muito obrigada por estar no nosso meio e por saber, meu Pai, que o Senhor recebe o nosso louvor e a nossa adoração, mesmo em meio a tantas falhas, meu Pai, que nós temos. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas. Continue no nosso meio. Essa é a nossa oração. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé nesse instante. Continuaremos, meus amados, com a exposição bíblica das parábolas de Jesus. Estamos chegando aí ao final já das parábolas do Evangelho escrito por Mateus. Hoje veremos a penúltima, a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13. Os irmãos abram as suas Bíblias, se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. Se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar aqui no Data Show também. Se você está mais ao fundo e não consegue visualizar bem o Data Show, peça aos irmãos que estão aí próximos, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa, para que todos possam fazer a leitura. A parábola das 10 virgens. Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 13. Amém, meus amados? Vamos fazer então a leitura da palavra de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Podem se sentar, meus irmãos. Meus amados, as últimas 3 parábolas, contando com essa, obviamente, que nós temos exposto aos irmãos nos últimos dias, levando em conta que elas estão inseridas no contexto do sermão profético, que começa no capítulo 24 de Mateus. Essas parábolas, meus irmãos, são parábolas que exortam os crentes sobre a necessidade de vigilância. Primeira coisa, meus irmãos, essas parábolas elas nos falam de vigilância, porque Jesus Cristo, irmão Edivones, prometeu que assim como ele veio um dia, ele também um dia voltará, certo? E por que Jesus Cristo há de voltar? Porque nós que somos seus filhos, não ficaremos abandonados ou perdidos nesse mundo que jaz no maligno para sempre, meu Mauro.
Nós, enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, nós vivemos, irmã Ednete, olhando para o alto. Ou pelo menos deveríamos viver assim. Nós vivemos, meus amados, enquanto filhos de Deus, esperando ansiosamente por aquele momento em que nós nos encontraremos com Jesus Cristo e viveremos com Ele eternamente, irmão Robert. É essa a razão fundamental da nossa fé. É essa a razão fundamental da nossa persistência enquanto cristãos. Por que, irmã Ednete, que tantos cristãos pelo mundo, até os dias de hoje, morrem, mas não negam a Jesus Cristo? Porque creem numa esperança de glória futura. Por que, irmão Edivones, que você suporta às vezes perseguições de colegas de trabalho, de amigos, de pessoas que não suportam um crente, que não suportam o fato de você ter fé em Jesus? Por que você resiste a isso? Porque você carrega em seu coração a esperança da glória eterna em Jesus. Meus amados, para que sustentar uma fé se nós não temos de fato uma esperança futura quanto a ela? Nós sustentamos a nossa fé nessa terra, irmão Cleiton, porque cremos que um dia Jesus Cristo voltará. E quando Ele voltar, irmão Cleiton, essa vida de turbulência, essa vida, meu irmão, de dificuldades, essa vida de pecado que hoje você vive na carne, essa vida acabará, meu irmão. Você será elevado por Cristo até as regiões celestes. E ali, meus amados irmãos, nós encontraremos uma terra que mana leite e mel. Ali, meus amados, nós encontraremos uma terra de paz, de prosperidade, onde cada servo verdadeiro de Jesus Cristo, irmão Áureo, viverá para todo sempre, adorando o seu Senhor, o seu Salvador. Quando nós lemos, meus irmãos, o livro de Apocalipse, a descrição que esse livro nos faz sobre a Nova Jerusalém, nós vimos ali uma terra de ruas de ouro, muros de toda sorte de pedras preciosas, o rio com a água da vida que corre ali, representando ali a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós olhamos, meus irmãos, para aquela terra ali, as casas, as mansões celestiais que foram preparadas por Deus desde a fundação do mundo para os seus filhos. Nós vemos ali em Apocalipse, meus irmãos, Jesus Cristo falando para João, naquela visão, que lá, irmão Edivones, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais dor. É para essa esperança, meus irmãos, que nós vivemos. Agora, meus amados, para que nós alcancemos essa glória, nós precisamos vigiar. As virgens, meus irmãos, citadas nessa parábola do capítulo 25, são, na verdade, uma referência ao povo de Deus, de um modo geral, que aguarda o retorno do noivo para o momento em que, juntamente com ele, celebrará as suas bodas. E a descrição, meus irmãos, que a parábola aqui do capítulo 25 nos traz a respeito dessas virgens, é que 5 delas, irmão Edivones, eram nécias, ou seja, tolas, imprudentes. E outras 5 eram prudentes, eram sábias. Nesse contexto, meus irmãos, o sermão profético do capítulo 24 e do capítulo 25, como eu já disse, a ênfase aqui está na necessidade de vigilância, porque o nosso Senhor haverá de voltar como ladrão de noite, em hora em que nós não esperamos. E se nós então não sabemos a hora nem o dia exato em que isso vai acontecer, só nos resta uma coisa, irmão Ramsés. Só nos resta estar atentos. Só nos resta estar preparados. Só nos resta estar vigilantes. E aqui na parábola, meus irmãos, das 10 virgens, a exortação corre no mesmo sentido. No sentido de nós sermos prudentes, no sentido de nós estarmos preparados. Porque filho que é filho não é pego de surpresa. Eu já tenho dito isso para os irmãos os 3 últimos domingos, na análise aí dessas 3 últimas parábolas, e volto a repetir: filho que é filho não é pego de surpresa, irmã Ednete. Se você está de fato
se preparando para se encontrar com Jesus, como é que na ocasião da volta dele a irmã pode ser pega de surpresa? Ora, se eu vivo preparado, se eu vivo vigilante, eu não posso ser pego de surpresa. Os que serão pegos de surpresa serão de fato aqueles que não pertencem ao rebanho de Cristo. As falsas ovelhas. Aqueles que podem até sustentar uma aparência de ovelha, mas que na verdade não têm um compromisso genuíno com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ilustração aqui, meus irmãos, a comparação então que Jesus faz aqui, ela é muito clara. Ele compara a atitude das virgens tolas com a atitude dos servos imprudentes, dos falsos crentes. E ele também compara a atitude das virgens prudentes com a atitude dos servos bons, dos verdadeiros filhos de Deus, que estão a todo instante preparados para se encontrar com o seu Senhor. E aqui, meus irmãos, antes de terminar essa mensagem, eu já faço a seguinte pergunta a você. Você está preparado para se encontrar com o seu Mestre? Se hoje você tivesse que comparecer diante de Cristo, você estaria preparado para isso? Vamos ver o que essa parábola nos diz. Então, o reino dos céus será semelhante. Então nós encontramos aqui a expressão que está presente na maioria das parábolas, porque quando falamos de parábolas, falamos de comparações, certo? O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Aqui, meus irmãos, só para poder contextualizar para os irmãos, as festas de casamento em Israel, meus irmãos, até os dias de hoje elas acontecem assim, mas essa tradição ela era mais explícita na época em que Cristo contou essa parábola. Então, como é que se dava a festa de casamento lá em Israel? Ela era dividida em 2 etapas. Primeira etapa, o noivo ia até a casa da noiva e ali eles cumpriam com certos rituais que são exigidos pela lei judaica, certo? Pela lei de Deus. Ali eles cumpriam, então, essa primeira etapa do casamento. A segunda etapa do casamento, a noiva é que vinha, então, ao encontro do noivo e eles, então, celebravam o casamento definitivo já na residência do noivo, certo, meus irmãos? Então, nós temos aí no casamento judaico, esse padrão. Uma primeira parte que é celebrada na residência da noiva, a segunda e definitiva parte que é celebrada, então, na residência do noivo. E Jesus, quando conta essa parábola, ele leva, então, em conta esse contexto, certo? Porque ele estava falando a judeus e ele queria, então, que os judeus que o estavam ouvindo entendessem claramente a mensagem que ele estava para transmitir, certo? Continuando aqui, versículo 2. 5 delas eram nécias, como eu disse, imprudentes, tolas, e 5 prudentes, ou seja, vigilantes, sábias. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aí vocês podiam perguntar, por que essas lâmpadas, pastor? Geralmente lá em Israel, isso há 2000 anos atrás, e em alguns lugares até os dias de hoje ainda é feito assim. Mas isso de modo mais específico há 2000 anos atrás, quando, obviamente, a energia elétrica ainda não havia sido inventada. E aí o que acontecia, irmã Edneia? Se o casamento era de noite, para que ninguém trupicasse pelo caminho, o que se acendiam? Lamparinas. Certo, meus irmãos? Então, está aí a explicação do porquê dessas lâmpadas. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos postes, ruas iluminadas, então não há necessidade tanto disso. Mas a tradição antiga mandava que fosse assim. Então, Jesus aqui está seguindo essa tradição para tornar o entendimento claro aos ouvintes da época. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite era o alimento das chamas, certo, meus irmãos? No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Então, nós vemos aqui que elas são prudentes, por quê? Porque elas estavam preparadas, certo? Elas não foram pegas de surpresa, estavam preparadas para aquele momento, que era o momento das bodas. Vamos lá, versículo 5. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo,
sair ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Estão se apagando por quê? É óbvio, meus irmãos, que o azeite como combustível ali para o fogo ia chegar algum momento, ele ia acabar, certo? E por que elas não se atentaram para isso antes? Porque eram tolas, não eram vigilantes, não eram sábias. As prudentes, o que elas fizeram? Sabendo que aquela chama poderia se apagar, e o detalhe interessante, meus irmãos, que eu quero frisar aqui para vocês. Por que essas prudentes, irmão Mauro, fizeram questão de levar esse azeite a mais? Porque elas sabiam muito bem que o noivo poderia o quê? Demorar. Então, meus irmãos, um detalhe interessante que nós não podemos deixar de frisar a cada um de vocês essa noite. O servo verdadeiro de Jesus Cristo, irmão Cleiton, sabe inclusive que o seu mestre pode até demorar, mas mesmo demorando, ele nunca será pego de surpresa. Essas virgens prudentes, elas levaram consigo mais azeite, por quê? Porque elas tinham plena consciência que poderia ser que o noivo o quê? Se demorasse. Mas, ainda que esse noivo demorasse, elas não seriam pegas desprevenidas. Por quê? Porque eram sábias, porque eram prudentes. Vamos continuar aqui, meus irmãos. As nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Não foram prudentes, não se prepararam, e obviamente que as lâmpadas delas estavam por se apagar. Versículo 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Meus irmãos, não apenas na ocasião da volta de Jesus, mas, meus amados, em tudo aquilo que diz respeito à vida cristã, irmã Edneia, a responsabilidade do crente diante de Deus é individual, certo? Não adianta, irmão Ramsés, você esperar naquele dia que eu vou poder fazer alguma coisa para que o irmão possa subir aos céus juntamente comigo. Eu não posso fazer por você o que Cristo já fez. A responsabilidade é sua, minha irmã. A responsabilidade é sua, Catrine. A responsabilidade é sua, irmã Helenais. A responsabilidade, meus amados, de cada ser humano diante de Deus é individual. Eu não posso fazer nada para o Alex ser salvo. Eu não posso fazer nada por Mon e Divone ser salvo. Além de, obviamente, pregar a ele a palavra de Deus, esperando que ele atenda eficazmente ao chamado que Deus está lhe fazendo. Fora isso, meus amados, eu nada posso fazer. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. Então, logicamente, que essas virgens prudentes, elas não colocariam em risco a cerimônia delas, a festa delas, para ajudar aquelas que foram imprudentes, certo? E o que elas então disseram? Não, nós não vamos dar para vocês, porque se nós dermos a vocês, nós corremos o risco de ficar sem também. Vá vocês aí, procure alguém que vende e compra. E foi isso então que elas fizeram. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Ou seja, as que estavam preparadas foram cumprir com seu destino. Agora, perceberam ali que eu destaquei uma frasezinha? Depois que elas entraram, o que aconteceu? Fechou-se a porta. Esse texto, meus irmãos, é um dos textos mais claros do Novo Testamento, que nos mostra que depois da vinda de Cristo não haverá outra oportunidade. E nós precisamos, meus amados, não, né, Arthur? É isso aí, Arthur. Não haverá outra oportunidade. Até o Arthur entende. E tantos aí não querem entender. Não haverá outra oportunidade.
Depois que Jesus Cristo voltar, alguns estudiosos aí, alguns intérpretes, vão querer, meus irmãos, dizer que a volta de Jesus Cristo vai ser dividida em 2 etapas. Que primeiro ele vai vir arrebatar, certo? Aí vai ter então a tribulação, depois ele volta novamente. Ora, meus amados, se Jesus for voltar em 2 etapas, ora, eu posso viver deliberadamente até a primeira, e depois que eu ver que ele voltou a primeira vez, eu então vou e me reconcilio com ele para poder ir na segunda. Olha que besteira, olha que contradição, certo? E o que o texto aqui está nos dizendo de forma clara é que uma vez que chegou o noivo, irmã Ednete, quem está preparado, entra com ele. Quem não está preparado, fechou-se a porta. Já era. Tchau para você. Se você não estiver preparado para a ocasião da primeira vinda de Cristo, ou melhor dizendo, da segunda, né? Da segunda vinda de Cristo, na ocasião em que ele voltar, esqueça. Você não terá outra oportunidade. Você ficará aqui para arcar com as consequências da sua rebeldia. Você ficará aqui para arcar com as consequências da dureza do seu coração. Você ficará aqui para arcar com as consequências do seu afastamento, do seu distanciamento de Deus, assim como Satanás e todos os seus demônios. Não haverá outra oportunidade. Mais tarde, chegaram as virgens nécias. Olha só que o texto continua nos ensinando isso. Que não haverá outra oportunidade. Olha só. Chegaram as virgens nécias mais tarde clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas o que ele responde? Em verdade vos digo que não vos conheço. Vai adiantar clamar depois que Cristo voltar, irmã Ednete? Vai adiantar clamar depois que Cristo voltar, irmã Heloísa? Não vai adiantar. E sabendo disso, o que você tem feito? Como está a sua vida hoje? No decorrer desses últimos domingos, meus irmãos, em que nós temos falado incessantemente sobre essa questão da volta de Jesus, eu tenho falado para os irmãos que Jesus ele pode voltar para mim e para você de 2 formas. Pode ser que eu esteja vivo quando Cristo voltar visivelmente a essa terra, certo? E pode ser também que Jesus volte para mim de outra maneira. Que outra maneira é essa? A morte. Se você morre hoje, você prestará contas da sua alma perante Deus. A parábola do rico e do Lázaro. Os 2 morreram. O que era temente a Deus foi para os céus. O que não era temente a Deus foi para onde, irmão Divones? Para o céu, irmão? Para o inferno. Para o Sheol, né, irmão? Tá certo. Para o Hades, para o inferno. Então, a palavra de Jesus para o ladrão que estava no lado dele da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus, irmão Ramsés, ele pode voltar para você hoje, a menos que você possa garantir para mim o dia da sua morte. Agora, eu não tenho condição de fazer isso. Eu creio que os irmãos também não têm. Quem de nós aqui que pode afirmar com certeza o dia que vai bater as botas? Como o pastor Carvalho diz, quem de nós aqui que pode assegurar o dia que vai vestir um paletó de madeira? Você pode, irmão Áureo? Então, meu irmão, você precisa estar preparado quando? Hoje, agora. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. A hora, meu amado, é agora. Conserte-se com Deus. O que você está esperando? Quantas e quantas palavras, quantas e quantas pregações, quantos e quantas mensagens do Evangelho você precisará ouvir para entender que se você não se consertar, se você não fizer uma aliança genuína de fé com Cristo e viver nessa terra com a esperança de encontrar com Ele, se você não fizer isso, você está perdido.
E a você não será dada outra oportunidade. O recado final, meus irmãos, que Jesus Cristo deixa a mim e a você com essa parábola: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu não sei o dia que Jesus Cristo haverá de voltar para mim, irmã Heloísa. Você sabe, irmã Beth? Não brinque com Deus, meus amados. Não brinque com Deus. Será possível que vale mesmo a pena você sacrificar a sua alma para alimentar os prazeres da carne? Será mesmo que vale a pena você sacrificar a sua alma para alimentar a satisfação, para satisfazer os seus sonhos, os seus objetivos mundanos? Será mesmo que vale a pena sacrificar a sua alma para você viver neste mundo distante de Deus, sem cumprir com as ordens e com os mandamentos dele? Será que vale a pena, meus amados? Eu já perdi as contas, meus irmãos, de quantas vezes eu citei esse versículo para os irmãos nos últimos dias. Mas é impossível deixar de citá-lo, uma vez que ele se encaixa perfeitamente em todo esse contexto de exortação à vigilância que tem sido alvo das nossas pregações nos últimos domingos. E mais uma vez eu cito esse texto. De que adianta, irmão Alex, ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Feche os seus olhos nesse momento. A palavra de Deus, meus irmãos, ela fala de forma tão clara conosco que só mesmo um coração muito endurecido só mesmo, irmão Edivônios, um coração muito endurecido para não reconhecer a necessidade de Deus. Mas é você que está aqui nessa noite tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo. A você, Deus está dando mais uma vez a oportunidade de ouvir o Evangelho. A oportunidade de atender ao chamado do Mestre. A oportunidade de dar um basta nessa vida pagã e distante de Deus, que você insiste ou tem insistido em viver até o presente momento. Jesus Cristo pode voltar para mim e para você a qualquer instante. E a pergunta que eu fiz há alguns instantes atrás, e que eu volto a repetir nesse momento, é a seguinte: você está preparado para se encontrar com Cristo? O que você tem a dizer a Jesus se Ele aparecer diante de você nesse instante, se você for levado à presença dEle nesse momento? Você está preparado para se encontrar com o seu Deus? A quem você pode ser comparado nessa noite? Ao servo prudente? Que mesmo com a demora do seu senhor, permanece vigilante e preparado? Ou será que você nessa noite pode ser comparado ao servo imprudente, despreparado, não vigilante, que pode ser pego de surpresa a qualquer instante e assim acabar ficando para trás? Olhando para essa parábola das 10 virgens,
quem você pode ser comparado? Às virgens imprudentes? Ou às virgens prudentes? Às virgens tolas? Ou às virgens sábias? Às virgens despreparadas? Ou às virgens vigilantes? Como você está nessa noite? A palavra de Deus, meu amado e querido irmão, nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. O Evangelho escrito por João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Evangelho escrito por João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Você está preparado para esse juízo? Você já fez uma aliança de fé com Jesus Cristo? Você já orou publicamente? Você já deu esse testemunho público dizendo para Jesus: Jesus, eu não quero mais viver como se Deus não existisse. Eu reconheço que sou um pecador e nesse momento eu entrego a minha vida completamente em tuas mãos. Você já fez essa oração, entregando a sua vida nas mãos de Jesus? Se você ainda não fez isso, o que você está esperando? Você está esperando a morte? Você está esperando Jesus Cristo voltar para você e você não ter nenhuma justificativa para apresentar diante dele? Você está tendo a oportunidade de ouvir a mensagem nessa noite, porque Jesus Cristo quer olhar para você no dia do juízo e dizer para você: vinde bendito de meu Pai. Toma posse do reino eterno que está preparado para você desde a fundação do mundo. É essa sentença que Jesus quer dar a você, e você está tendo a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus essa noite. Mas se você insistir na sua rebeldia, se você insistir na sua vida pagã e de pecado, a resposta que você ouvirá de Jesus naquele dia será muito diferente. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus demônios, porque nunca vos conheci. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Há pessoas nessa noite que estão orando por você. Há pessoas nessa noite que querem que você tenha o prazer de desfrutar desse presente maravilhoso, porque elas já desfrutam desse presente maravilhoso que é a salvação eterna pela fé em Jesus. Você que está nos assistindo nessa mensagem em vídeo, não perca mais tempo, dobre os seus joelhos, confesse o seu pecado, entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Você que está aqui neste templo nesse instante, não perca mais tempo, entrega o teu caminho nas mãos de Jesus, porque sem Ele, você não passa de um pecador perdido, caminhando a passos largos para o inferno. Evangelho escrito por Mateus capítulo 10, versículo 32. Palavras de Jesus: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. O que você espera? Que Jesus te confesse diante do Pai? Ou que Jesus te negue diante do Pai? Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nessa noite, atenda a esse chamado, atenda a esse convite.
Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Levante uma de suas mãos, que eu gostaria de orar com você. Glória a Deus, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Não deixe para amanhã o que você pode e deve fazer hoje. O amanhã pertence a Deus, e só Ele sabe o que poderá acontecer com você daqui até lá. Pode ser que você cruze os umbrais dessas portas e morra ali mesmo. Eu não quero, meu amado irmão, também, logicamente, que você haja nessa noite por mera emoção. Eu não quero que você tome uma atitude, uma decisão nessa noite confiado nas palavras bonitas que o pastor está falando, ou mesmo na canção que está tocando, porque uma decisão emocional não vai te levar a lugar algum. Agora, se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, e você, pela sua mente, racionalmente, entende a necessidade de tomar uma decisão de fé nessa noite, então não perca mais tempo. Pule da sua cadeira e diga: eu quero esse Jesus. Há mais alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que eu quero orar com você. Esse convite, meus amados, também é para aqueles que já tomaram essa decisão em algum momento na sua vida, mas você fraquejou por algum instante, e por conta disso você acabou se desviando dos caminhos de Jesus. Mas se você nessa noite tem o desejo de se reconciliar com Cristo e com sua igreja, você também pode levantar uma de suas mãos nesse momento, para que eu tenha o privilégio e a honra de orar com você. Há alguém nessa noite, há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, ou se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Amém, meus amados. Meus irmãos, antes de nós terminarmos, se você tem algum pedido de oração, se coloque de pé no lugar em que você está, que eu vou estar intercedendo pela sua vida nesse instante. Todos aqueles que têm algum pedido de oração, ou mesmo algum agradecimento, eu quero orar pela sua vida nesse instante, antes de nós irmos para a nossa casa, antes de nós orarmos, encerrando este culto, como pastor dessa igreja, na obrigação de zelar espiritualmente pela vida de cada um dos irmãos. Permitam-me então orar por você e colocar o seu pedido diante de Deus nesse instante. Você pode apresentar o seu clamor ao Senhor nesse momento, e eu, como pastor dessa igreja, estarei intercedendo também por você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, apresente o seu clamor diante de Deus, que eu estarei orando por você. Senhor nosso Deus, cada uma dessas pessoas, ó Pai, que nesse instante se colocou de pé, tem, meu Pai, um clamor, ou mesmo um agradecimento, ó Pai, para fazer ao Senhor nesse instante. Peça ao Senhor, como pastor dessa igreja, meu Pai, que receba cada clamor, cada pedido, cada gratidão, meu Pai, que neste exato momento está sendo feita, meu Pai, e colocada diante da Tua presença, Senhor. E que acima de tudo, meu Pai, possa prevalecer o Teu querer, a Tua vontade na vida de cada uma dessas pessoas. Abençoe, meu Pai, a vida, abençoe os sonhos, os objetivos de cada uma delas, meu Pai. E que o Senhor as abençoe e as guarde por onde quer que elas andem, onde quer que elas estejam, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Todos de pé nesse instante, dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos orar encerrando o culto nesse momento, agradecendo a Deus por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que tivemos o privilégio de ouvir e de ver nessa noite, em mais este culto, meu Pai, que aqui foi celebrado para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que agora, Senhor, o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar
toda a nossa semana, fazendo sempre a tua vontade prevalecer na vida de cada um de nós. Que a mensagem que nessa noite foi pregada possa ser completada em nossos corações pela ação do teu Espírito Santo, produzindo em nossas vidas frutos dignos de arrependimento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente